A inteligência não se mede apenas pelo que você sabe, mas pela forma como você vive, como trata os outros e pela maestria com que aprende com seus tropeços. Mas aqui está a reviravolta. Existem sinais reveladores, 15 neste caso, que denunciam quando uma pessoa dotada de um coração bom está sabotando o próprio crescimento. Às vezes é a mente fechada, outras vezes, a culpa implacável ou o apego voraz ao material. Cada um desses hábitos age como um freio silencioso, afastando-nos da vida que almejamos. E por que é crucial reconhecer esses sinais? Não para julgar os outros, mas para uma profunda autoanálise, um mergulho em nosso ser para identificar onde estamos tropeçando. E, claro, para evitar cairmos nas mesmas armadilhas. É também um chamado para estender a mão àqueles que sequer percebem suas próprias amarras. Sugiro então que, à medida que avançamos em cada ponto, você se questione com total honestidade. Qual dessas barreiras está presente em você? Às vezes notamos uma ou duas, outras vezes são várias que se entrelaçam. Não se assuste. A transformação começa com a simples e poderosa constatação. E a partir daí, com a ajuda de ensinamentos e exercícios, você poderá iniciar um processo de renovação interna e externa. Imagine um muro invisível, erguido com as próprias crenças e convicções, que lhe oferece a ilusão de proteção. Esta é a mente fechada, um refúgio que, paradoxalmente, o mantém cativo. Uma pessoa com a mente fechada agarra-se às suas verdades, rejeitando visões divergentes, novas ideias, sem sequer se dar o trabalho de examiná-las. Essa resistência disfarçada de segurança sufoca sua capacidade de crescer. A mente fechada impede o aprendizado, a exploração e a descoberta, como uma árvore, que por medo do desconhecido impede suas raízes de se expandirem. A raiz desse problema reside no medo da mudança, o temor de perder o controle, de se confrontar com inseguranças. É mais confortável se apegar ao conhecido, mesmo que não funcione, do que se aventurar no novo. A rigidez mental, por sua vez, alimenta um ego frágil que teme admitir que pode estar errado. Admitir a humildade requer um ato de coragem que poucos se dispõem a realizar. O impacto de uma mente fechada se estende por todas as áreas da vida. No trabalho, significa ficar preso a métodos ultrapassados, rejeitando ferramentas inovadoras que poderiam impulsionar sua eficiência. Uma pessoa que se recusa a aprender sobre tecnologia, por exemplo, está fechando portas para o desenvolvimento profissional. Na vida pessoal, a rigidez mental dificulta a empatia, gerando conflitos. Quando não estamos dispostos a ouvir ativamente ou considerar as perspectivas dos outros, erguemos barreiras em nossos relacionamentos, alimentando mal-entendidos e tensões. Os estoicos, sábios como eram, nos lembram que a sabedoria reside na humildade. Epicteto já dizia: não podemos aprender nada de novo se pensarmos que já sabemos tudo. Manter uma mente aberta não é uma recomendação, mas uma prática fundamental para o crescimento pessoal. Reconhecer que podemos estar errados, que nossas crenças podem ser incompletas, ou que sempre há algo novo para aprender, nos permite prosperar em um mundo de constante transformação. Abrir a mente não significa aceitar tudo sem questionar, mas se permitir explorar as ideias, com curiosidade. Para começar, use a regra dos 10 minutos. Antes de descartar algo, reserve 10 minutos para refletir, investigar ou discutir. Esse simples ato de curiosidade pode gerar uma grande transformação. Ou experimente o exercício do advogado do diabo. Em uma conversa, adote a posição oposta à sua, não para vencer, mas para entender a perspectiva alheia. Essa prática não só incentiva a empatia intelectual, como também exercita nossa capacidade de adaptação. Lembre-se, mudar sua mentalidade não acontece da noite para o dia. É um processo gradual que exige paciência e autocompaixão. Comece com pequenos passos, questionando-se honestamente: quando foi a última vez que dei uma chance ao diferente?
Uma pequena mudança em sua visão pode abrir um mundo de possibilidades. Quebrar as barreiras da mente fechada é um convite à evolução, a sair do marasmo e a viver com mais leveza. A cada nova ideia explorada, você não só aprende algo novo, como também fortalece sua capacidade de adaptação. É um passo rumo à liberdade pessoal, a relacionamentos mais saudáveis e a uma vida mais plena. Culpar os outros é uma saída fácil, uma desculpa que construímos para evitar olhar para dentro de nós mesmos. É um mecanismo quase automático. Se algo dá errado, a culpa é do chefe, do trânsito, do governo ou do azar. O que não percebemos é que, ao culpar, perdemos o poder. Nos tornamos prisioneiros de circunstâncias externas, entregando o controle de nossa vida a fatores que estão fora de nosso alcance. Isso limita nossas chances de mudança e perpetua um ciclo de frustração. Quando a culpa se torna um hábito, alimentamos um peso emocional profundo. A sensação de que os outros são os responsáveis nos alivia momentaneamente, mas nos enche de ressentimento. Essa energia negativa se acumula, bloqueia nossa capacidade de aprender e crescer e reforça uma mentalidade de vítima. Como podemos avançar se estamos focados em buscar culpados em vez de soluções? É como tentar encher um balde furado. Procuramos fora o que precisamos reparar dentro. O estoicismo nos ensina um princípio poderoso. Não podemos controlar as circunstâncias, mas sim nossas ações e reações. Epicteto resumiu isso com clareza. O que perturba os homens não são as coisas, mas as opiniões que têm delas. Em outras palavras, não é o erro de outra pessoa, nem um comentário ofensivo, ou um contratempo que nos limita, mas sim nossa resposta a esses eventos que define o impacto que terão em nossa vida. Assumir essa perspectiva não significa ignorar os fatores externos, mas entender que a responsabilidade interna é a única ferramenta que temos para mudar nossa realidade. Muitas vezes confundimos reconhecer um fator externo com transferir toda a culpa para ele. Se no trabalho as condições não são ideais, é fácil se deixar levar pela reclamação. Mas você já se perguntou o que está fazendo para melhorar essa situação? É aí que a autoconsciência entra em jogo. Reconhecer que há coisas fora de nosso controle é importante, mas assumir nossa parte de responsabilidade é o que abre portas para a mudança. Não podemos mudar o chefe, mas podemos melhorar nossa atitude, desenvolver novas habilidades ou buscar um ambiente que nos valorize mais. Pense assim: cada vez que você escolhe culpar os outros, você renuncia ao seu poder. Em contrapartida, quando você se pergunta o que pode fazer para melhorar a situação, você se empodera. Isso não significa que será fácil, mas a mudança sempre começa com um passo, e esse passo é assumir que você tem mais influência sobre sua vida do que imagina. A história de Luísa, uma profissional que culpava o chefe e colegas por sua falta de progresso, ilustra bem isso. Ela sempre tinha uma desculpa. O chefe não reconhecia seu esforço, seus colegas não colaboravam, as oportunidades nunca chegavam. Mas, ao analisar seus hábitos, Luísa percebeu que não estava fazendo o necessário para se destacar. Negligenciava a própria formação, evitava iniciativas esperando que as coisas melhorassem por si só. Ao assumir a responsabilidade, Luísa começou a se capacitar, propor ideias e buscar ativamente novas oportunidades. Sua situação mudou, mas o mais importante foi que ela mesma mudou. Romper o hábito de culpar não acontece da noite para o dia. Um exercício simples é manter um diário da responsabilidade. Ao final do dia, descreva uma situação difícil que você enfrentou e analise sua contribuição. Pergunte-se: que parte disso estava sob meu controle? O que eu poderia ter feito diferente? Esse exercício o ajudará a identificar padrões e reprogramar sua mente para se concentrar no que pode melhorar. É normal sentir raiva ou frustração quando as coisas não saem como esperado. Mas, em vez de ficar preso nessas emoções, use-as como um impulso para refletir. O que você pode aprender com essa situação? Cada erro, cada contratempo é uma oportunidade disfarçada.
A chave está em olhar além da culpa e descobrir como você pode crescer a partir do que aconteceu. Então, da próxima vez que sentir a tentação de culpar alguém, pare e faça o exercício da reversão. Pense em pelo menos 2 maneiras pelas quais você poderia ter lidado melhor com a situação. Não se trata de se punir, mas de recuperar seu poder. Ao assumir a responsabilidade, você não só reivindica sua capacidade de mudar, mas também demonstra que tem a força de transformar sua vida de dentro para fora. A arrogância é como um espelho distorcido que mostra uma versão inflada de si mesmo, enquanto obscurece o valor que os outros podem trazer. É aquela atitude de se sentir superior, de acreditar que suas ideias, habilidades e conquistas são inatingíveis para os outros. Embora a arrogância possa parecer uma defesa para manter uma imagem de força, na verdade, é um obstáculo que impede o aprendizado e o crescimento pessoal. Quando você se convence de que não tem mais nada a aprender, você fecha as portas para a sabedoria. Uma das maiores armadilhas da arrogância é que ela nubla sua capacidade de reconhecer as próprias limitações. Ao se acreditar infalível, você se torna incapaz de aceitar críticas construtivas, mesmo quando elas vêm de pessoas com boas intenções. Isso não só prejudica seu desenvolvimento, como também afeta seus relacionamentos. A crítica construtiva, em vez de ser vista como uma chance de melhorar, é percebida como um ataque pessoal. Como nos ensinavam os estoicos, a verdadeira sabedoria vem da humildade, de aceitar que sempre há algo mais a aprender e de valorizar a experiência compartilhada. A arrogância não afeta apenas seu crescimento interno, mas também seu entorno. Pense em uma pessoa arrogante em um time de trabalho, que insiste em realizar todas as tarefas importantes por acreditar que ninguém mais é capaz de fazê-lo corretamente. No início, parece que ela controla tudo, mas logo se sobrecarrega, comete erros e, claro, se recusa a admiti-los. Esse comportamento gera frustração, ressentimento e um ambiente de trabalho tóxico. Por outro lado, se essa pessoa praticasse a humildade, delegando tarefas e confiando nas habilidades dos outros, fortaleceria o grupo e, paradoxalmente, melhoraria seu próprio desempenho. É importante distinguir autoconfiança de arrogância. Ter autoconfiança é saber do que você é capaz e reconhecer seus pontos fortes, sem menosprezar os outros. A arrogância, por outro lado, magnifica suas conquistas e minimiza as dos outros. É uma linha tênue, mas cruzá-la pode ter consequências emocionais significativas. Pessoas arrogantes costumam terminar sozinhas, não por não serem valiosas, mas porque sua atitude dificulta conexões humanas. A empatia e a colaboração são substituídas por uma constante necessidade de validação, o que desgasta relacionamentos a longo prazo. Para neutralizar a arrogância, os estoicos propunham práticas diárias de reflexão. Marco Aurélio, por exemplo, falava de examinar as ações do dia para reconhecer erros e aprender com eles. Um exercício útil é a lista de erros. A cada noite, anote pelo menos um erro que você cometeu durante o dia e reflita sobre como a arrogância pode tê-lo impedido de vê-lo antes. Esse hábito não só incentiva a humildade, como também o ajuda a crescer continuamente, ao estar em contato com seus pontos fracos. A arrogância não é apenas um problema pessoal, mas também um reflexo de um ambiente que reforça essa atitude. Muitas vezes a sociedade premia a aparência de confiança excessiva e de sucesso, enquanto minimiza a importância da colaboração e do aprendizado compartilhado. Mas é fundamental lembrar que, como dizia Sêneca, o orgulho é o maior inimigo do aprendizado. A humildade, ao contrário, abre portas, gera confiança e cria um espaço para a verdadeira sabedoria. Um passo inicial rumo à humildade é buscar feedback honesto. Converse com amigos, colegas ou familiares e pergunte como eles percebem suas ações. Use ferramentas como a janela de Johari, que o ajuda a descobrir aspectos de si mesmo que talvez você não veja com clareza. Isso não só melhorará sua autopercepção, como também mostrará como seus comportamentos impactam os outros. Aceitar críticas não é fácil, mas não se trata de enfraquecer sua confiança. Ao contrário,
Trata-se de construir uma base sólida de autoconhecimento que o permita ser melhor. Ao reconhecer suas limitações, você se liberta do fardo de fingir ser perfeito e se abre para um mundo de possibilidades. A arrogância pode ser um espelho distorcido, mas a humildade é o cristal claro que lhe mostra como você pode crescer em todas as áreas da sua vida. A falta de empatia é um muro emocional que nos separa dos outros, uma barreira que nos impede de ver além de nossas próprias experiências e necessidades. Empatizar significa compreender e sentir o que os outros estão passando, não a partir da crítica, mas da conexão genuína. Sem essa habilidade, os relacionamentos esfriam, as pessoas se distanciam e nos encontramos presos em um ciclo de incompreensão e solidão. A empatia é a base essencial para a convivência, uma ponte que une e não separa. Quando falta empatia, as consequências são profundas. A crítica constante substitui o apoio, e a indiferença se torna a resposta automática à dor alheia. Isso gera uma desconexão que afeta tanto os outros como a nós mesmos. Pense em um relacionamento onde os problemas não são discutidos, porque uma das partes não escuta ou tenta compreender. Esse relacionamento não pode prosperar, pois sem empatia os conflitos não são resolvidos, apenas se acumulam. A falta de empatia termina isolando quem a pratica. Os estoicos viam a humanidade como uma comunidade universal. Marco Aurélio dizia que somos como ramos de uma mesma árvore. Se você machuca outro ramo, na verdade está se machucando. Ignorar as emoções ou necessidades de alguém não afeta só essa pessoa, mas também mina nossa capacidade de construir laços fortes e autênticos. Entender isso nos leva a uma verdade essencial. Não podemos viver em harmonia se não fizermos um esforço consciente para nos conectar com as experiências dos outros. Existem muitas barreiras que bloqueiam a empatia. O individualismo extremo, por exemplo, nos leva a crer que apenas nossas prioridades importam. O egoísmo nos cega para as necessidades alheias, enquanto diferenças culturais ou de personalidade podem aumentar a distância emocional. No entanto, essas barreiras não são permanentes. Praticar a empatia pode transformar nossos relacionamentos e nossa forma de viver. O primeiro passo é simples: escuta ativa. Escutar não só com os ouvidos, mas com o coração, fazendo um esforço real para entender o que a outra pessoa sente e precisa. Para ilustrar, imagine alguém que sempre julga seus amigos por não se esforçarem o suficiente, ou por não serem tão responsáveis. Essa pessoa nunca se detém para perguntar o que está acontecendo na vida deles. Talvez um amigo esteja lidando com problemas de saúde ou atravessando uma crise familiar que não compartilha abertamente. Julgar sem empatia só agrava a dor alheia e reforça a desconexão. Mudar esse padrão começa com algo tão simples como perguntar com interesse: como você está? Há algo que eu possa fazer por você? Se você tem dificuldade de identificar quando falta empatia, preste atenção a estes sinais. Criticar os outros constantemente, sentir-se indiferente aos problemas deles, ou não saber como reagir quando alguém está sofrendo. A solução está na prática consciente. Por exemplo, tente este exercício. Sempre que alguém compartilhar algo emocional com você, imagine a situação dela, nomeie os sentimentos que você percebe e reflita sobre como você reagiria no lugar dela. Essa prática, ainda que simples, pode ajudá-lo a desenvolver uma conexão mais profunda com as pessoas. A empatia também fortalece relacionamentos de forma tangível. Na família, ela permite resolver conflitos a partir da compreensão mútua. No trabalho, ela fomenta um ambiente de colaboração e respeito. Mas há um nível mais profundo a que podemos aspirar: a compaixão ativa. Ela não implica apenas entender o sofrimento dos outros, mas também buscar maneiras de aliviá-lo. É o ato de estender a mão quando alguém precisa, de ser um apoio nos momentos difíceis. Como diziam os estoicos, o que você não deseja que façam com você, não faça com os outros. Se você quer empatia, ofereça empatia. Um bom exercício para começar é praticar a escuta reflexiva. Em sua próxima conversa profunda, escute sem interromper por pelo menos 3 minutos. Em seguida,
Parafraseie o que você entendeu, certificando-se de captar tanto as palavras quanto as emoções por trás delas. Esse simples ato pode mudar a dinâmica dos seus relacionamentos, mostrando que você se importa e que está presente. A empatia não é um dom reservado a poucos, mas uma habilidade que todos podemos desenvolver. Com cada pequeno esforço, construímos pontes onde antes havia muros. Em um mundo que parece tão desconectado, ser empático não transforma apenas nossos relacionamentos, mas também nos transforma, aproximando-nos da verdadeira essência da humanidade: a conexão e o apoio mútuo. O medo da mudança é uma emoção que todos já sentimos em algum momento. É aquela voz interna que nos diz: melhor ficar onde está, não se arrisque. E embora pareça um refúgio seguro, com o tempo, essa voz se torna uma prisão. Essa resistência em sair da zona de conforto nos impede de crescer, de descobrir novas oportunidades e, em última instância, de desfrutar de uma vida mais plena. Mas por que tememos tanto a mudança? A resposta está em nossa mente, em como associamos o desconhecido ao risco e à perda, esquecendo que também pode trazer infinitas possibilidades. A zona de conforto é aquele lugar mental onde tudo parece estável e previsível. É onde nos sentimos seguros, porque conhecemos cada canto. Mas o que nem sempre vemos é que essa segurança é uma ilusão. Com o tempo, essa rotina pode se tornar uma prisão que limita nossa capacidade de explorar, aprender e evoluir. Pense em alguém que odeia seu trabalho, mas continua lá por medo da instabilidade. A cada dia essa pessoa se sente frustrada, mas se convence de que é melhor o conhecido do que o incerto. Na verdade, essa aparente tranquilidade está bloqueando sua felicidade e seu desenvolvimento pessoal. As causas desse medo da mudança são profundamente humanas. A incerteza nos paralisa porque queremos saber o que vem depois. Tememos o fracasso porque nos preocupamos com o que os outros vão pensar, ou pior, com o que nós mesmos vamos pensar. E a falta de confiança em nossas capacidades reforça essa resistência. É aí que o estoicismo nos oferece uma lição poderosa. Tudo na vida flui. Marco Aurélio expressou isso com clareza. Nada é permanente, exceto a mudança. Resistir a essa verdade não é apenas inútil, mas uma fonte constante de sofrimento. Quando começamos a aceitar que a mudança é inevitável, algo se transforma em nós. Em vez de vê-la como uma ameaça, podemos começar a reconhecê-la como uma oportunidade. Cada mudança traz a chance de aprender algo novo, de nos redescobrir e de ampliar nossos horizontes. Até as mudanças mais desafiadoras, como perder um emprego ou terminar um relacionamento, podem ser o início de um caminho que nunca teríamos imaginado. É nesses momentos que descobrimos nossa verdadeira força. Superar o medo da mudança não significa se lançar ao desconhecido sem preparação. É um processo gradual que começa com pequenos passos. Uma técnica eficaz é praticar micromudanças, mudar o caminho para o trabalho, experimentar um novo hobby ou reorganizar seu espaço pessoal. São formas simples de treinar sua mente para aceitar a novidade. Essas pequenas ações enviam uma mensagem clara. A mudança nem sempre é assustadora. Às vezes pode ser emocionante. Outro aspecto essencial é se cercar de pessoas que incentivam uma mentalidade de crescimento. Ter um círculo de apoio que o encoraja a assumir riscos calculados pode fazer toda a diferença. Ouvir histórias de outras pessoas que enfrentaram seus medos e alcançaram algo extraordinário o inspira e o lembra de que você não está sozinho nesse processo. E, se em algum momento o medo da mudança retornar, reflita sobre a impermanência de tudo. Mesmo que você decida não fazer nada, o tempo avança, as circunstâncias mudam e a vida segue seu curso. Adaptar-se não é apenas uma opção, mas uma habilidade essencial. Os benefícios de abraçar a mudança são enormes. Atreva-se a procurar um novo emprego, iniciar um projeto pessoal ou aprender algo que sempre lhe interessou. A cada passo, você não só amplia seus horizontes, como também fortalece sua autoestima. Você começa a se ver como alguém capaz de enfrentar o desconhecido e prosperar na incerteza. Para começar, proponho o exercício do pequeno risco semanal.
A cada semana, escolha um desafio que o tire um pouco de sua zona de conforto. Pode ser algo como falar em público, iniciar uma conversa difícil ou se inscrever em um curso que lhe interesse. Com o tempo, esses pequenos riscos acumulam um efeito poderoso, reduzem sua ansiedade diante da novidade e o preparam para enfrentar mudanças maiores com confiança. A mudança é uma constante na vida, e aprender a fluir com ela não só o liberta do medo, mas abre as portas para um mundo de possibilidades. Lembre-se, o refúgio que você constrói para evitar a mudança pode parecer confortável no início, mas a longo prazo o priva de tudo o que poderia ser. Atreva-se a dar esse primeiro passo. Como dizia Marco Aurélio, a vida é mudança e nessa mudança está a chave para a sua evolução. Falar mais do que se ouve é um hábito que muitos de nós temos sem perceber. É aquela necessidade de preencher o silêncio com nossas palavras, de interromper uma frase por acreditar que sabemos o que vai acontecer ou pior, de pensar no que vamos dizer em vez de prestar atenção no que o outro está compartilhando. Esse comportamento, embora pareça inofensivo, tem um preço alto. Ao monopolizar as conversas, perdemos oportunidades valiosas de aprendizado, empatia e conexão com as pessoas ao nosso redor. Ouvir é uma habilidade subestimada, mas fundamental. Quando ouvimos de maneira ativa, não só aprendemos algo novo, mas também fortalecemos laços e mostramos respeito aos outros. Por outro lado, quando dominamos a conversa, enviamos a mensagem de que nossas ideias e experiências são mais importantes. Esse foco egocêntrico não só afeta nossos relacionamentos, mas também limita nossa visão do mundo. Como dizia Epicteto, a natureza nos deu 2 ouvidos e uma língua para que possamos ouvir mais e falar menos. Os estoicos entendiam que a verdadeira sabedoria vem de saber calar e prestar atenção. Falar sem parar pode parecer inofensivo, mas tem um custo emocional e social. Imagine um líder em uma reunião que monopoliza o tempo, falando de suas ideias, sem dar espaço para que sua equipe contribua. Ele não só dificulta a inovação, como também cria um ambiente de frustração e desconexão. Esse comportamento, mesmo que inconsciente, mina a confiança e desmotiva os outros. O mais interessante é que a solução não requer um esforço monumental. Começa com algo tão simples como aprender a fazer pausas conscientes. Os sinais de que não estamos ouvindo são claros. Interrompemos frequentemente e terminamos as frases do outro ou pior, estamos pensando na nossa resposta enquanto o outro ainda está falando. Essas ações não só evidenciam falta de atenção, mas também bloqueiam nossa capacidade de compreender plenamente o que a outra pessoa está dizendo. Um hábito que pode ajudá-lo a melhorar é praticar a pausa consciente. Quando alguém terminar de falar, faça uma pausa de 2 ou 3 segundos antes de responder. Esse pequeno gesto não só lhe permite processar o que ouviu, mas também mostra à outra pessoa que você valoriza a contribuição dela. Os benefícios de ouvir são inúmeros. Na vida pessoal, melhoram nossos relacionamentos gerando confiança e respeito. No profissional, nos transformam em líderes melhores, mais capazes de resolver conflitos e tomar decisões informadas. E no emocional, nos ajudam a desenvolver mais tolerância e empatia. Ouvir não só nos conecta aos outros, mas também a nós mesmos, porque nos obriga a sair de nossa própria narrativa e prestar atenção ao mundo ao redor. Um exercício prático para cultivar essa habilidade é o desafio da escuta profunda. Na sua próxima conversa com um amigo ou colega, preste atenção a pelo menos 3 pontos-chave do que essa pessoa expressa. Em seguida, repita o que você entendeu, parafraseando, antes de responder. Isso não só o ajudará a se lembrar melhor do que foi dito, como também reforçará a conexão com a outra pessoa, que se sentirá ouvida e compreendida. Além disso, esse exercício promove a autoobservação, uma prática essencial para o desenvolvimento pessoal, segundo o estoicismo. Ouvir genuinamente também constrói confiança. Quando alguém sente que tem sua atenção completa, se abre, mas,
Compartilha seus pensamentos e emoções com mais liberdade. É um ato de generosidade emocional que, embora pareça simples, tem um impacto profundo. Os relacionamentos se tornam mais autênticos e o entendimento mútuo cresce. Todos já caímos na tentação de falar mais do que ouvimos, e está tudo bem reconhecer isso sem julgamento. O importante é tomar consciência e se comprometer a melhorar. Como dizia Epicteto, nossas palavras devem ser escolhidas com cuidado, mas nossos ouvidos devem estar sempre prontos para receber. Então, na próxima vez que estiver em uma conversa, lembre-se: o silêncio, quando bem empregado, não é uma falha, mas uma ponte para a sabedoria e a conexão. Falar menos e ouvir mais não só enriquece nossos relacionamentos, como também nos transforma em pessoas mais presentes e conscientes. Pensamentos negativos são como uma nuvem que escurece nossa visão de mundo. Começam pequenos, quase imperceptíveis, mas, se não os gerenciarmos, se acumulam e terminam afetando nossa autoestima, motivação e até mesmo nossa capacidade de desfrutar da vida. Muitas vezes esses pensamentos surgem de maneira automática e se retroalimentam, formando um ciclo que nos aprisiona. É aquele momento em que, após cometer um erro, você diz a si mesmo: "Eu nunca faço nada certo." Essa frase, por mais insignificante que pareça, pode se tornar uma profecia autocumprida se não estivermos atentos. O problema do pessimismo constante é que ele rouba nossa energia emocional. Quando focamos no pior cenário, nos preparamos para o fracasso antes mesmo de tentar. Essa mentalidade gera ansiedade, insegurança e uma visão derrotista diante dos desafios da vida. Uma pessoa que constantemente repete para si mesma que não é boa o suficiente, por exemplo, pode deixar passar oportunidades de crescimento, convencida de que não vale a pena tentar. Esse diálogo interno, muitas vezes sutil, age como um freio invisível que nos mantém estagnados. Uma das raízes desses pensamentos negativos é a falta de autocompaixão. Somos extremamente críticos com nós mesmos, julgando nossas falhas com uma severidade que jamais aplicaríamos a outra pessoa. Essa crítica implacável não faz nada além de nos desgastar emocionalmente, mas é aí que o estoicismo nos oferece uma ferramenta poderosa: o lembrete de que não são os fatos, mas a interpretação dos fatos que nos prejudica. Esse ensinamento de Epicteto nos convida a observar nossas narrativas internas com objetividade, a questioná-las e a reformulá-las. Porque, no final, o que realmente importa não é o que acontece, mas como escolhemos ver o que acontece. Transformar esse padrão de pensamentos negativos não é algo que ocorre da noite para o dia, mas é possível. Tudo começa com a consciência, com a percepção dos momentos em que estamos presos em um ciclo de pessimismo. Manter um diário de pensamentos pode ser uma ferramenta útil. Nele, você pode anotar cada ideia negativa que surge e, ao lado dela, escrever uma interpretação mais objetiva. Por exemplo, se você pensa, "eu sempre fracasso", pode refletir e escrever: "Eu cometi erros, mas também aprendi com eles, e isso me aproxima do sucesso." Crenças limitantes como "eu não sou bom o suficiente" ou "sempre dá errado para mim" costumam ser a raiz desse tipo de pensamento. Identificá-las é o primeiro passo para desarmá-las. Pergunte-se: de onde vem essa crença? É algo que eu comprovei ou é um eco do que ouvi no passado? Ao questionar essas ideias, você começa a tirar o poder que elas têm sobre você. Praticar a autocompaixão é fundamental nesse processo. Falar consigo mesmo com empatia, como faria com um amigo querido, pode fazer toda a diferença. Em vez de dizer, "eu sou um desastre", você pode optar por, "estou passando por um momento difícil, mas posso superá-lo." Essa mudança de linguagem interna não só reduz o impacto dos pensamentos negativos, como também o prepara para agir com mais clareza e confiança. O resultado de transformar seu diálogo interno é libertador. Você percebe que a energia que antes gastava se auto-sabotando agora está disponível para se concentrar no que realmente importa. Suas ações não serão mais limitadas pelo medo do fracasso,
mas guiadas por uma perspectiva mais realista e construtiva. Essa mudança não só melhora seu relacionamento consigo mesmo, como também com os outros, porque a forma como nos tratamos influencia diretamente a forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. Uma técnica que pode ajudá-lo a aplicar esses princípios estoicos é a técnica das 3 perguntas. Sempre que um pensamento negativo surgir, pare e pergunte a si mesmo: isso é realmente verdade? Que evidência tenho contra esse pensamento? Como minha perspectiva mudaria se eu visse esse evento como uma oportunidade? Esse simples exercício o ajuda a desconstruir crenças automáticas e se abrir para novas formas de interpretar a realidade. Lembre-se, os pensamentos negativos não são uma sentença, são apenas uma interpretação. Você tem o poder de questioná-los, de mudá-los e de transformar sua forma de ver o mundo. Como dizia Epicteto, o que realmente nos fere não é o que acontece, mas como o encaramos. Comece hoje, identifique as ideias que o detêm, reescreva sua narrativa e permita que essa nuvem se dissipe. Porque por trás dela, sempre há um céu claro esperando para ser descoberto. A disciplina para manter essa ordem externa reforça a disciplina interna, como sugerem os princípios estoicos. É uma forma de se treinar para priorizar o essencial e deixar de lado o supérfluo, não apenas em sua casa ou no seu trabalho, mas também em sua mente e em sua vida. Os benefícios de um ambiente organizado são claros. Você aumenta sua eficiência, porque tudo está onde deve estar. Fortalece sua confiança, porque recupera a sensação de controle sobre seu espaço e seu tempo. E cria um ambiente que promove o bem-estar, a criatividade e a produtividade, permitindo que você trabalhe e descanse com mais tranquilidade. Cada vez que você organiza um espaço ou estrutura uma tarefa, você está enviando uma mensagem poderosa para si mesmo. Você está dizendo que seu tempo, sua energia e sua vida têm valor, que você é capaz de cuidar de si e do seu entorno, e que você merece viver em um ambiente que seja favorável ao seu bem-estar. Se tudo isso parecer muito complicado, comece com algo pequeno. Reserve 15 minutos por dia para organizar uma parte do seu entorno, seja sua mesa, seu e-mail ou mesmo sua lista de pensamentos. Esse desafio dos 15 minutos de organização não só é viável e fácil de começar, como também gera uma mudança cumulativa que, com o tempo, transforma sua relação com a desordem. É um ato simples, mas poderoso, porque reforça o princípio estoico de que a serenidade externa nasce da clareza interior. A desordem não define quem você é, mas organizá-la pode transformar a forma como você se percebe. Quando você começa a simplificar e a estruturar, está enviando uma mensagem clara. Você está pronto para viver com mais intenção, mais foco e mais serenidade. Porque no final, um ambiente ordenado não é só um espaço físico desimpedido. É o reflexo de uma mente que decidiu priorizar o que é importante e deixar para trás o que não é. É o primeiro passo para uma vida mais leve, mais organizada e mais plena. A desordem, seja física ou mental, é mais do que um simples caos visual ou uma lista de tarefas inacabadas. É uma manifestação externa do que está acontecendo dentro de nós. Quando nosso espaço está abarrotado de objetos desnecessários e nossa mente está cheia de pensamentos dispersos, o que realmente estamos vendo é uma falta de clareza em nossas prioridades e uma desconexão com nosso propósito. Essa desordem age como uma barreira invisível que drena nossa energia, nos distrai do que é importante e nos mantém presos em um ciclo de ineficiência. Um ambiente desorganizado pode parecer inofensivo, mas seu impacto em nossa mente é significativo. Cada coisa fora do lugar, cada pendência acumulada e cada interrupção mental gera pequenas fricções que, somadas, nos levam ao esgotamento. Aquele monte de papéis em sua mesa, as notificações constantes em seu telefone, ou mesmo a desordem na sua caixa de e-mail, são pequenas distrações que competem pela sua atenção, reduzindo sua capacidade de foco
e aumentando seu nível de estresse. Imagine o quanto de energia mental você gasta tentando encontrar aquela chave que você jogou em qualquer lugar, ou a frustração de ter que refazer uma tarefa por não ter o material organizado. Marco Aurélio, um dos grandes estoicos, nos lembrava que a ordem externa reflete o domínio interno. Ao organizar o que está ao nosso redor, começamos a recuperar o controle de nosso espaço mental. Mas como começar a colocar ordem no meio do caos? Não se trata de buscar a perfeição, mas de avançar passo a passo, reduzindo o atrito que a desorganização gera. É um processo que exige autodisciplina, mas que também traz uma sensação de empoderamento. Um método prático e acessível é o dos 3 cestos. Em um cesto, coloque tudo o que você precisa guardar e organizar. As coisas que você realmente usa e que agregam valor ao seu dia a dia. Aquelas ferramentas que facilitam suas tarefas. Os itens que o inspiram ou que o conectam a lembranças preciosas. No segundo cesto, coloque tudo o que você pode doar, vender ou presentear, porque já não tem um propósito claro em sua vida. São os objetos que se tornaram apenas peso, que ocupam espaço sem te dar nada em troca. E no terceiro cesto, elimine o desnecessário. Tudo aquilo que não serve mais está quebrado ou que ocupa espaço, mas não contribui para seu bem-estar. Esse processo não só libera espaço físico, como também alivia o peso emocional que você carrega. A cada objeto que você se desapega, a mente respira um pouco mais leve. A desordem não é apenas física, ela também está em nossa mente. Às vezes, nossas ideias e prioridades estão tão dispersas que se torna difícil avançar. É aí que uma prática simples pode fazer toda a diferença. Reserve alguns minutos do seu dia para escrever suas tarefas mais importantes, organizando-as por prioridade. Defina o que é urgente, o que é importante e o que pode ser delegado ou adiado. Isso não só o ajuda a visualizar o que realmente importa, como também reduz o ruído mental e o permite agir com intenção. Uma ferramenta como uma lista diária, um quadro de tarefas ou um cronograma semanal pode parecer básica, mas é extremamente eficaz para evitar a procrastinação e aumentar sua clareza, permitindo que você se concentre em uma coisa de cada vez sem se sentir sobrecarregado. Imagine por um momento um espaço limpo e organizado, um local livre de distrações onde você possa se concentrar e se sentir calmo, um refúgio onde você pode se conectar consigo mesmo, com seus pensamentos, seus sentimentos e com suas aspirações. Criar um lugar assim não requer grandes esforços, apenas a decisão de eliminar o que não soma. Esse espaço de tranquilidade se torna um santuário, um lugar onde você pode se recarregar e se concentrar no que realmente importa. É como se, ao organizar seu espaço, você organizasse também seus pensamentos. A comparação constante com os outros é um hábito que parece inofensivo no início, mas que, com o tempo, se torna um peso emocional que desacelera nosso progresso. Vivemos em um mundo onde as redes sociais nos expõem a um desfile interminável de sucessos, conquistas e momentos felizes de outras pessoas. Isso cria a ilusão de que todos os outros estão avançando mais rápido, conquistando mais e vivendo vidas mais completas que a nossa. No entanto, o que não vemos é o contexto completo. As lutas, as dificuldades e as renúncias por trás dessas imagens e publicações. Quando caímos no hábito de nos compararmos, os efeitos emocionais são evidentes. A inveja pode aparecer, acompanhada de frustração e um sentimento de desvalorização pessoal. Começamos a nos medir com padrões que não têm nada a ver com a nossa realidade. É uma espiral de insatisfação crônica. O irônico é que, muitas vezes, estamos comparando nossos bastidores com o palco principal de outra pessoa. Focamos no que nos falta, ignorando o que construímos e aprendemos ao longo de nossa própria jornada. A filosofia estoica oferece uma perspectiva libertadora diante desse hábito destrutivo. Segundo Epicteto e Marco Aurélio, cada pessoa está destinada a trilhar um caminho único. A verdadeira medida do progresso não está em superar os outros, mas em superar a si mesmo. Isso significa refletir constantemente sobre nossas ações,
Avaliar se estamos avançando rumo à virtude e nos concentrar no que podemos controlar. Não faz sentido perder energia nos comparando com vidas que não são as nossas. No final, o único que importa é o quanto avançamos em relação a onde começamos. O autêntico sucesso pessoal não é definido por títulos, bens materiais ou reconhecimento dos outros. O verdadeiro sucesso reside em ser melhor do que éramos ontem, em aprender algo novo, em desenvolver nossas habilidades e em fortalecer nossa capacidade de enfrentar a vida com coragem e sabedoria. Quando adotamos essa mentalidade, deixamos de nos preocupar com o que os outros estão fazendo e nos concentramos em construir um caminho que faça sentido para nós. Libertar-nos da competição inútil não é apenas um ato de amor próprio, mas também uma estratégia prática para recuperar tempo e energia. Cada minuto que passamos verificando as conquistas dos outros é um minuto que poderíamos estar investindo em nossas próprias metas. Ao deixarmos de olhar para o lado e focarmos no que realmente importa, criamos espaço para desenvolver nossas paixões, aprimorar nossas habilidades e encontrar propósito no que fazemos. Imagine por um momento que você está olhando suas redes sociais e vê um antigo colega compartilhando suas conquistas profissionais. É fácil sentir que você está ficando para trás, mas em vez de cair nessa armadilha, pergunte-se: o que eu conquistei no meu próprio contexto? Que desafios eu enfrentei que talvez outros não tiveram que superar? Refletir dessa forma nos lembra que cada vida tem um ritmo e um conjunto único de circunstâncias. Um exercício prático para combater as comparações desnecessárias é o da autorreflexão. Ao final de cada dia, anote 3 conquistas ou avanços pessoais, não importa quão pequenos sejam. Pode ser algo tão simples como ter lido um capítulo de um livro, ter tido uma conversa honesta, ou ter concluído uma tarefa pendente. Esse hábito fortalece nossa consciência sobre o que realmente estamos alcançando e nos ancora em nossa própria evolução. A mudança de paradigma é clara. Em vez de nos medirmos com os outros, medimos nosso progresso em relação à pessoa que éramos ontem. Isso nos permite avançar com autenticidade, sem ansiedade e com uma motivação que vem de dentro. Como diz o princípio estoico, não somos responsáveis pelo que os outros fazem ou conquistam, mas sim por como vivemos nossa própria vida. Cada passo em nosso caminho é valioso e merece ser celebrado. Então, em vez de competir com os outros, compita com si mesmo e descubra o quanto você pode crescer quando deixa de olhar para o lado e começa a valorizar sua própria jornada. A necessidade de ter sempre razão é como uma armadilha invisível que nos afasta da verdade e nos aproxima do orgulho. Quantas vezes sentimos a urgência de vencer uma discussão, de provar que nossa perspectiva está correta, mesmo quando as evidências indicam o contrário? Esse impulso, conhecido como teimosia intelectual, não só nos impede de novas ideias, mas também bloqueia o aprendizado e deteriora nossos relacionamentos pessoais e profissionais. É um comportamento que tem suas raízes no ego, naquele desejo profundo de proteger nossa imagem, mesmo que para isso tenhamos que ignorar argumentos sólidos ou desqualificar quem nos confronta. O custo dessa atitude é muito mais alto do que parece. Insistir sempre em ter razão gera tensões, conflitos e, no pior dos casos, ressentimentos. As pessoas começam a se afastar porque sentem que suas opiniões não são valorizadas. No âmbito profissional, essa necessidade pode ser devastadora. Um líder que ignora as ideias de sua equipe, convencido de que sua perspectiva é a única válida, inevitavelmente acabará perdendo oportunidades de inovação e colaboração. Em vez de construir pontes, essa abordagem ergue muros, criando um ambiente de desconfiança e frustração. Da perspectiva estoica, o ego não tem lugar na busca da verdade. Para os estoicos, como Marco Aurélio, a verdadeira sabedoria consiste em reconhecer nossas limitações e estar dispostos a aprender, independentemente de quem tenha razão. Marco Aurélio dizia: "Se alguém pode me provar que estou errado, mudarei minha opinião, pois busco a verdade, não defender meu erro." Essa mentalidade é libertadora, porque nos permite valorizar a razão e a verdade acima do orgulho,
transformando cada interação em uma oportunidade de aprendizado. Ceder não é um sinal de fraqueza, mas de flexibilidade mental. Quando reconhecemos que outra pessoa tem um argumento sólido, estamos demonstrando maturidade, respeito e disposição para crescer. É nesse ato de humildade que construímos relacionamentos autênticos e fomentamos um diálogo enriquecedor. Além disso, não se trata apenas de ceder, mas de integrar perspectivas. A verdade raramente é absoluta. Ela costuma surgir da combinação de nuances de diferentes pontos de vista. Ao nos abrirmos a outras opiniões, criamos um panorama mais completo e, em muitos casos, soluções mais eficazes. Um exemplo claro da rigidez intelectual é o de um líder que insiste em impor sua abordagem em um projeto, ignorando as sugestões de sua equipe. No final, os erros se acumulam e os resultados não são os esperados. Esse líder não só perde a confiança de sua equipe, como também perde a oportunidade de inovar. Em contrapartida, um líder que escuta, avalia e adapta as ideias de sua equipe constrói um ambiente de confiança e criatividade, onde todos se sentem valorizados. Superar essa necessidade começa com a prática da escuta sincera. Um exercício útil é a réplica de ideias. Antes de responder em uma discussão, repita o que a outra pessoa disse para ter certeza de que você a compreendeu corretamente. Esse simples hábito não só melhora a comunicação, como também fomenta a empatia e a abertura. Reconhecer erros é outro passo fundamental. Longe de prejudicar nossa imagem, admitir que nos equivocamos demonstra integridade e coragem. É um lembrete de que ninguém é infalível e de que, ao aceitar nossas limitações, nos tornamos mais fortes. Ao final, desprendermos-nos da necessidade de vencer cada discussão nos liberta de um peso desnecessário, permitindo-nos buscar a verdade com honestidade, aprender com os outros e construir relacionamentos mais sólidos. Como exercício prático, proponho o teste do debate interno. Pegue um tema controverso e elabore 2 listas, uma a favor e outra contra sua perspectiva inicial. Avalie ambos com objetividade. Esse hábito não só fortalece sua capacidade de raciocínio, como também treina sua mente a valorizar os argumentos por seu mérito, não por quem os apresenta. Lembre-se, o verdadeiro crescimento pessoal não está em impor sempre seu ponto de vista, mas em ser humilde o suficiente para reconhecer que às vezes você pode aprender mais ao ouvir do que ao falar. A procrastinação é aquele falso refúgio que nos promete conforto momentâneo, enquanto adia nossos objetivos e sonhos. É um hábito tão comum quanto perigoso, uma conduta na qual buscamos desculpas ou distrações para evitar nos confrontarmos com o que é importante. O problema é que, cada vez que escolhemos adiar em vez de agir, entramos em um círculo vicioso. Primeiro, há o alívio momentâneo de evitar a tarefa, mas depois chegam a culpa, a ansiedade e o estresse. E para piorar, as oportunidades perdidas nos cobram o preço, deixando-nos com a sensação de estarmos sempre atrasados. A longo prazo, a procrastinação tem um impacto direto em nossa produtividade e autoestima. Não se trata apenas de tarefas inacabadas ou prazos não cumpridos. Cada vez que adiamos algo, estamos enviando uma mensagem à nossa mente de que não somos capazes, que não estamos prontos ou que aquilo não é tão importante quanto parece. Essa mensagem se acumula, alimentando a insegurança e o autodesprezo. Ironicamente, quanto mais adiamos, mais nos distanciamos de nossas metas e mais difícil se torna dar o primeiro passo para retomar o controle. Os estoicos, em sua sabedoria atemporal, entendiam esse dilema. Marco Aurélio dizia: "Não adie sua vida, haja agora, como se este instante fosse tudo o que você tem." Para eles, a procrastinação é um desperdício do recurso mais valioso, o tempo. Em vez de sucumbir à preguiça, os estoicos propunham treinar a disciplina, entendida não como um fardo, mas como o caminho para nossa melhor versão. Agir, mesmo quando não sentimos vontade, é o verdadeiro ato de liberdade. Para entender a raiz da procrastinação, é preciso olhar além da superfície. Muitas vezes,
Adiamos porque tememos o fracasso, porque não temos clareza sobre nossos objetivos, ou porque nos deparamos com tarefas que parecem muito grandes. É mais fácil cair em distrações como redes sociais ou atividades triviais que enfrentar o desafio real. Esse hábito não surge da noite para o dia, mas é uma combinação de inseguranças e falta de estrutura que alimenta a inação. Superar a procrastinação não é questão de força de vontade pura, mas de estratégia e autoconhecimento. Imagine alguém que passa meses até anos adiando seu projeto de tese. A cada dia, essa pessoa se convence de que amanhã será o momento perfeito para começar, mas os dias se tornam semanas e o estresse aumenta. Esse exemplo reflete um padrão comum, o efeito bola de neve, onde cada adiamento soma mais peso e torna mais difícil retomar o controle. A chave está em quebrar esse ciclo, não com grandes gestos, mas com pequenos passos. Uma técnica poderosa é a hora do poder. Reserve um período específico, sem interrupções, para avançar nas tarefas mais importantes. Nesse tempo, desligue. As notificações, elimine as distrações e se concentre plenamente. Além disso, celebre cada pequena conquista. Não subestime o impacto de concluir uma parte de uma tarefa. Recompensar-se por esses avanços fortalece a motivação e o mantém no caminho certo. Criar rotinas também é essencial. Quando as tarefas importantes se transformam em hábito, você não precisa mais lutar contra si mesmo para começá-las. Por exemplo, o método das 3 prioridades diárias é uma ferramenta simples e eficaz. A cada manhã, defina as 3 coisas mais importantes que você deve realizar naquele dia e comprometa-se a concluí-las antes do final da jornada. Isso não só estrutura seu dia, como também o permite experimentar uma sensação constante de conquista. A procrastinação pode parecer um refúgio confortável, mas é um ladrão silencioso que rouba seu tempo e seus sonhos. Mudar esse hábito exige disciplina, mas também gentileza consigo mesmo. Lembre-se, cada passo, por menor que seja, é uma vitória. Como dizia Marco Aurélio, a disciplina não é punição, mas o caminho para a sua melhor versão. Por que esperar mais? Da próxima vez que sentir a tentação de adiar, pergunte-se: até quando deixarei meus sonhos esperando? O excesso de controle e o perfeccionismo são armadilhas sutis que disfarçam suas intenções como virtudes. Queremos que tudo saia bem, que cada detalhe seja impecável, e nesse processo, nos tornamos prisioneiros de nossas próprias expectativas. Essa obsessão por controlar cada aspecto da vida cria um estado constante de tensão. Se algo não sai exatamente como imaginamos, a frustração e o estresse se multiplicam. É importante parar e reconhecer que essa necessidade de controle absoluto não é um ato de força, mas de insegurança. Em vez de viver com leveza, terminamos sufocando nossa experiência e a daqueles ao nosso redor. O perfeccionismo, por sua vez, nos empurra para um ideal inatingível. Nos convencemos de que só teremos valor se o que fazemos for perfeito, mas a perfeição é uma miragem. Em vez de avançar, ficamos presos aos detalhes, revisando, duvidando, questionando cada passo. Essa mentalidade não só freia a ação, como também desgasta nossa energia, nos leva a procrastinar e a evitar assumir riscos por medo de falhar. No fundo, acreditamos que se não for perfeito, então não vale a pena tentar. Os estoicos, em sua sabedoria, nos oferecem um caminho para sair desse ciclo. Marco Aurélio dizia: lembre-se de que você não controla os resultados, apenas suas decisões. Esse princípio nos recorda que há aspectos da vida que não podemos mudar. O comportamento de outras pessoas, as reviravoltas inesperadas do destino e até nossas próprias limitações humanas. Mas o que está sob nosso controle é como reagimos, como interpretamos e como escolhemos agir diante do que acontece. Quando aceitamos essa dicotomia, deixamos de nos desgastar tentando mudar o imutável. O perfeccionismo e o excesso de controle também têm um custo emocional profundo. Viver nessa constante busca pelo ideal nos enche de ansiedade, porque nunca sentimos que fizemos o suficiente.
Além disso, afeta nossos relacionamentos. Quando tentamos impor nossas expectativas aos outros, geramos conflitos. Não confiamos que os outros possam fazer as coisas bem, queremos intervir em tudo, supervisionar, corrigir. Isso não só nos sobrecarrega, como também afasta as pessoas, que terminam se sentindo desvalorizadas. O caminho para a paz começa com a aceitação. Aceitar que a perfeição não existe, que é melhor agir e aprender, ainda que o resultado não seja impecável. Aceitar que delegar e abrir mão do controle não significa se render, mas se abrir a novas possibilidades. Um exercício prático para treinar essa aceitação é deixar, a cada dia, uma tarefa nas mãos de outra pessoa, ainda que ela não a faça exatamente como você faria. Aceite a forma como ela resolveu. Isso não só o liberta, mas também fortalece a confiança mútua. A incerteza faz parte da vida. Tentar eliminá-la é lutar contra a essência da existência. A verdadeira resiliência não está em prever tudo, mas em se adaptar ao inesperado. Quando você aceita a incerteza, sua mente se acalma. Você deixa de tentar prever e controlar cada passo e, em vez disso, se concentra no que realmente importa: suas decisões presentes. A regra dos 80% é um exemplo prático para combater o perfeccionismo. Consiste em estabelecer um objetivo e considerar que ele está bom o suficiente ao alcançar 80% de suas expectativas. Essa abordagem o ensina a avançar sem se perder nos detalhes, a aceitar que a imperfeição não só é inevitável, como também é humana. Soltar o excesso de controle e o perfeccionismo não significa abandonar o esforço ou a excelência. É, antes, um ato de sabedoria. Significa reconhecer que a verdadeira força está em se adaptar, em confiar e em avançar, mesmo quando as condições não são perfeitas. Como diziam os estoicos, a serenidade nasce de se concentrar no que você pode mudar e aceitar com graça o que não pode. Não é hora de libertar sua mente dessa jaula invisível. Depender da aprovação externa é como tentar encher um copo com um buraco no fundo. Por mais que você tente, nunca é o suficiente. Cada comentário, cada curtida nas redes sociais, cada opinião favorável gera uma sensação boa por um momento, mas ela se dissipa rapidamente, deixando um vazio que o obriga a buscar mais. Essa busca constante começa a definir como você age, que decisões toma e, o mais preocupante, quem você é. Se você não recebe esse reforço positivo, sente insegurança, dúvida e, muitas vezes, paralisação. A necessidade de perguntar: está bom assim? Ou o que você acha? Antes de agir pode parecer inocente, mas é um sinal de que você está priorizando as expectativas dos outros em detrimento das suas próprias convicções. E embora ouvir os outros não seja negativo em si, a dependência excessiva de sua validação é. Essa tendência não só gera ansiedade, como também o deixa preso em um ciclo de insegurança, no qual você teme a rejeição e se esforça demais para agradar os outros, esquecendo seus próprios desejos. Os estoicos nos ensinam que o valor real não vem da opinião dos outros, mas de nossa virtude e coerência interna. Epicteto expressou isso com clareza. Seu verdadeiro valor não depende do que os outros pensam de você, mas de como você se comporta de acordo com seus próprios princípios. Se sua bússola está calibrada pela validação externa, você perde o controle de sua direção. Em contrapartida, quando você se guia por seus valores e princípios, encontra uma estabilidade que nenhuma opinião externa pode abalar. Abandonar essa busca constante por aprovação lhe concede uma liberdade imensa. Quando você deixa de medir seu valor com os padrões de outros, pode tomar decisões alinhadas com o que realmente quer e precisa. Essa liberdade não significa ignorar completamente as opiniões externas, mas aprender a colocá-las em perspectiva. Nem todas as críticas são destrutivas. Algumas podem ajudá-lo a crescer, mas elas sempre devem passar pelo filtro do seu próprio critério e valores. Tomemos como exemplo alguém que muda de carreira várias vezes, porque sua família ou amigos não aprovam suas decisões.
No final, essa pessoa não só perde tempo e energia, mas também se sente cada vez mais desconectada de seu propósito. Isso demonstra que, quando vivemos para agradar os outros, terminamos nos afastando de nós mesmos. Por isso é crucial identificar esses sinais de alerta. Verificar obsessivamente as redes sociais para ver se suas publicações recebem curtidas suficientes, sentir medo constante de decepcionar os outros ou adiar decisões importantes por receio de desaprovação. Uma forma prática de romper esse padrão é por meio da autoafirmação. A cada manhã, declare seus objetivos pessoais em voz alta, sem esperar que alguém mais os valide. Por exemplo, você pode dizer: hoje vou avançar neste projeto porque acredito em seu valor e em minhas capacidades. Isso treina sua mente a buscar aprovação em seu interior, não no exterior. Além disso, faça uma lista de suas conquistas, com base no esforço que você dedicou e em como elas se alinharam com seus valores. Isso reforça a confiança interna e o ajuda a reconhecer seu valor sem necessidade de confirmação alheia. O perigo de viver buscando a aprovação dos outros é que você pode acabar se perdendo completamente. Você se transforma em uma pessoa que existe para satisfazer expectativas alheias, deixando de lado suas próprias metas e desejos. Mas quando você começa a construir sua confiança interna, cada decisão autônoma, por menor que seja, se torna um passo em direção à liberdade. Um desafio interessante poderia ser tomar uma decisão importante sem consultar ninguém. No início, reflita sobre suas razões e sentimentos antes de buscar uma opinião externa. Isso lhe permitirá avaliar o quanto você confia em si mesmo e se suas escolhas estão realmente alinhadas com seus princípios. Lembre-se, você não nasceu para ser definido pela opinião dos outros. Como dizia Marco Aurélio, é absurdo procurar refúgio nas mentes de outros quando você pode encontrá-lo dentro da sua. Seu verdadeiro valor está em seu caráter, em sua capacidade de agir com integridade e em sua vontade de ser autêntico, mesmo que isso signifique trilhar um caminho que outros não entendem. Atreva-se a ser você mesmo. Obsessão por posses materiais é como carregar uma mochila que nunca esvazia. A cada vez que você a preenche com algo novo, o alívio que você sente é temporário. Logo o peso retorna, mas desta vez com mais força, porque surge a necessidade de algo mais. Se você define sua autoestima pelo carro que dirige, pela roupa que veste ou pelo tamanho da sua casa, está colocando sua felicidade nas mãos de coisas externas, efêmeras e, no final, irrelevantes. O apego excessivo ao material não só cria um vazio emocional, como desvia sua atenção do que realmente importa. É fácil cair nessa armadilha. Vivemos em uma cultura que nos bombardeia com mensagens de que você será mais feliz se comprar aquele novo celular, ou mais bem-sucedido se tiver o último modelo de carro. Mas o que raramente dizem é que esse tipo de felicidade é passageira. Você adquire algo novo, se empolga por alguns dias e logo volta ao mesmo ponto de partida, buscando a próxima solução em outro objeto. O que não entendemos é que as coisas não têm o poder de preencher o que nos falta por dentro. Os estoicos tinham isso claro há séculos. Marco Aurélio nos lembrava que os luxos materiais não são mais do que acessórios da vida, coisas que podemos desfrutar, mas que não devem nos dominar. Para eles, o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. A virtude, a sabedoria, a serenidade. Isso é o que o torna verdadeiramente rico. Sêneca também expressou isso magistralmente ao dizer que riqueza não é ter muito, mas precisar de pouco. Se você vive com essa filosofia, começa a entender que a verdadeira plenitude vem de como você cultiva sua mente, seu caráter e seus relacionamentos, não de quanto você acumula. O problema de medir seu sucesso ou sua felicidade em função de bens materiais é que isso traz consequências práticas devastadoras, leva a um ciclo de consumismo desenfreado, onde comprar mais significa se endividar mais, o que, por sua vez, gera estresse e o distrai de metas mais valiosas. Há pessoas que se endividam para manter uma aparência de sucesso para os outros, mas, por dentro, estão sufocadas pela ansiedade e por problemas financeiros. Esse padrão
não só é insustentável, como também profundamente prejudicial. Reflita, por um momento. Quantos objetos você realmente usa diariamente? Faça uma lista e você perceberá que a maioria das coisas que você possui não adiciona nada significativo à sua vida. Em contrapartida, quanto você valoriza as coisas não materiais, a amizade, a saúde, o conhecimento, as experiências? Essas são as coisas que realmente somam ao seu bem-estar e, o mais importante, não tem preço. Em vez de se concentrar em ter mais, tente se concentrar em agradecer o que você já tem e em buscar riqueza naquilo que não se pode comprar. Quando você começa a se desapegar do material, experimenta uma libertação surpreendente. A mente se torna mais leve, as decisões ficam mais simples e você descobre uma paz que não está ligada ao que você possui. Isso não significa renunciar a tudo, mas mudar sua relação com as coisas. Um excelente exercício é o desafio da libertação material. Escolha algo de que você é excessivamente dependente, como um objeto de luxo ou uma roupa que você considere essencial, e abstenha-se de usá-lo por uma semana. Pergunte-se: isso realmente diminui minha felicidade? Ou, ao contrário, isso me faz perceber que eu não preciso disso tanto quanto pensava? No final, o que importa não é quanto você acumula, mas o impacto que você deixa nos outros e em si mesmo. Construa um legado interior baseado na virtude, na sabedoria e em relacionamentos significativos. Como dizia Sêneca, a maior riqueza vive em sua mente e em seu caráter. Solte o peso das coisas, e você descobrirá como é mais leve avançar em direção a uma vida verdadeiramente plena. Viver sem um propósito claro é como navegar em um barco sem leme. Talvez você avance, mas não sabe para onde, e cada corrente o arrasta sem direção. Esse estado de desorientação, onde as decisões são tomadas no calor do momento e sem um quadro definido, pode ser emocionalmente exaustivo. Você passa os dias sobrevivendo, não vivendo. Se você não define um propósito e valores que guiem sua vida, corre o risco de ficar preso em um ciclo de inércia, onde tudo parece carecer de sentido. Um propósito não é simplesmente uma meta pontual, como ganhar dinheiro ou alcançar um título. É algo muito mais profundo. É o motor interno que o impulsiona a se levantar a cada manhã e enfrentar o dia com determinação. É a direção geral da sua vida, um horizonte que o inspira a avançar. Sem propósito, todo esforço pode parecer vazio, como se faltasse uma conexão entre suas ações diárias e um objetivo maior. A filosofia estoica nos lembra que uma vida sem propósito é uma vida sem virtude, e a virtude é a base de uma existência plena e significativa. Seus valores são o farol que ilumina suas decisões. São aqueles princípios fundamentais que definem quem você é e como você age. Se você não tem clareza sobre seus valores, corre o risco de agir de forma contraditória, deixando que as circunstâncias ou as expectativas de outros ditem seu comportamento. Os estoicos ensinavam que a coerência interna, esse alinhamento entre o que você pensa, diz e faz, é essencial para a verdadeira felicidade. Seus valores não são negociáveis, porque são a essência de seu caráter e de seu legado. Quando você vive com propósito e valores definidos, tudo muda. Cada ação, mesmo a menor, adquire um novo significado. Você deixa de se sentir perdido e começa a experimentar estabilidade emocional, porque sabe que está avançando em direção a algo importante. Até as decisões mais difíceis se tornam mais claras porque você tem uma bússola que o guia. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas cada pequeno passo em direção a um propósito definido gera uma transformação real em como você percebe a vida e como você age. Pense em alguém que constantemente salta de projeto em projeto, de relacionamento em relacionamento, buscando satisfação sem entender por que nunca se sente pleno. Esse comportamento é um reflexo da falta de propósito. Sem um norte claro, você se torna alguém que busca fora o que deveria encontrar dentro. Isso pode levar à ansiedade, ao conformismo ou até mesmo à depressão leve, porque o vazio interior nunca se preenche com conquistas superficiais ou distrações momentâneas.
Um bom ponto de partida para encontrar seu propósito é a reflexão sincera. Pergunte-se: o que realmente me apaixona? Que contribuição eu quero dar ao mundo? Quais são os valores que me definem? Responder a essas perguntas, idealmente por escrito, o ajudará a começar a delinear um propósito claro. Em seguida, alinhe suas metas com esses valores. Por exemplo, se você valoriza a honestidade e o aprendizado, busque projetos ou trabalhos que reflitam esses princípios. Isso cria uma conexão poderosa entre suas ações e o que realmente importa para você. Pense também sob a perspectiva do legado. Como você quer ser lembrado? Não pelo que você possuía, mas por como viveu e pelo impacto que deixou nas pessoas ao seu redor. Essa abordagem o ajuda a construir um legado interior baseado na virtude e na autenticidade. Escreva uma carta para seu eu futuro, imaginando como você quer que sua vida seja em 5 ou 10 anos. Descreva seus valores, suas metas e as emoções que você deseja experimentar. Em seguida, releia essa carta periodicamente para se certificar de que você está alinhado com o rumo que traçou. Nunca é tarde para encontrar um propósito ou redefinir seus valores. Marco Aurélio dizia que a felicidade é uma meta que se constrói a cada dia, e a virtude é sua bússola. Cada dia que você dedicar a refletir, a ajustar e agir, será um passo em direção à vida plena que você merece. Deixe de navegar sem rumo. Defina seu propósito, estabeleça seus valores e avance com clareza, porque esse é o verdadeiro caminho para uma vida significativa e cheia de paz interior. Se você chegou até o final deste texto, você é uma pessoa dedicada e comprometida com o aprendizado e o crescimento pessoal. O fato de você ter chegado até aqui demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando conhecimento e trabalhando para se tornar a melhor versão de si mesmo. Lembre-se, o aprendizado é uma jornada contínua e gratificante.